Ilustres, a comunicação dos pais é muito importante na questão da guarda, pois nesse podcast estaremos conversando sobre isso, como os pais devem se comunicar, meios, formas para que isso possa acontecer mesmo quando eles não se dão bem. Fiquem ligados. Yasmin, vamos lá. Quando duas pessoas se separam, se divorciam, o que acontece? Quando eles têm um filho, ou pelo menos uma prole, né? Eles acabam judicialmente decretando a forma da guarda, a visitação e os alimentos. Isso é uma coisa meio de praxe, pode ser judicial ou extrajudicialmente. O que a lei não consegue prever é como esses genitores irão se comunicar para fazer valer a guarda. Inclusive, para o juiz poder decretar o tipo de guarda, ele deve levar em consideração a responsabilidade que esses dois pais têm perante os filhos. Nós já temos um outro podcast que a gente fala sobre isso. Quando a gente fala de guarda unilateral, obviamente que um dos pais é responsável. Então a comunicação entre eles ela é menor, não é tão importante assim. É claro que é importante, mas num grau não tão elevado quanto na guarda compartilhada. Porque para o juiz decretar uma guarda compartilhada, ele tem que entender que os dois pais são responsáveis. E se os dois pais são responsáveis, eles devem conversar para tomar decisões sobre a vida dos filhos. E essa é a grande situação, então, que nós vamos tratar hoje aqui no nosso podcast, de pais que não conseguem conversar, não têm um diálogo, e como é que faz para manter essa guarda compartilhada, como é que faz para manter essa comunicação se os dois não têm entre eles um bom diálogo? Essa é uma das grandes dificuldades que a gente acaba vivenciando na prática, né? O que acontece? A gente vê que o problema não é em si o regime da guarda, mas a intensidade dos adultos. Por quê? Porque a gente percebe que os pais acabam moldando toda aquela situação ao seu interesse. Eles não conseguem perceber que a guarda não é sobre eles, a guarda é sobre a criança. Então, eles acabam moldando a vida da criança aos seus próprios interesses, aquilo que melhor lhes convém. E outra situação que acontece muito na prática, infelizmente, é que quando os pais já não têm essa comunicação, porque eles não se suportam e tem toda essa animosidade, o que acontece? Eles utilizam a criança como uma espécie de pombo-correio, um mensageiro, aquela pessoa que passa recados porque não tem essa comunicação. E colocando na criança um papel que não é dela, sendo que os pais tinham que resolver entre eles todas as questões da responsabilidade. Então, por exemplo, o que acontece? Ele fala assim: ai, filho, pergunta para tua mãe quando que tu pode ir em tal lugar. Ai, pergunta para o teu pai se tu pode fazer um passeio comigo. E não é assim que tem que acontecer. A responsabilidade é dos pais, não podem delegar para a criança que ela seja essa ponte de comunicação, porque já é traumático passar por toda essa transição do divórcio e ainda incumbir a criança um papel que não é dela. Então, causa problemas psicológicos e dentre outros que só tem a prejudicar e desgastar essa relação. É complicado, né? Duas coisas que tu falou que eu acho extremamente importantes é que realmente não existiria a guarda se não existisse a criança. Então, para a gente começar a enxergar que a prioridade é a criança. Ah, mas nós temos uma vida e a criança tem que se encaixar na nossa vida. Não, 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 não. Vocês têm que se encaixar nas necessidades que a É o criança tem. contrário. É ao contrário a regra. Por isso que eu disse, sem criança, sem guarda. Então, vamos lá, né? O ECA, né, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, nos fala no melhor interesse, ou no superior interesse da criança. E o que é isso? Nós temos que sempre visar o interesse do menor em detrimento ao nosso. Então, começa assim, vamos ver o que é melhor para a criança, se a guarda compartilhada é melhor, se a unilateral é melhor, e aí assim nós vamos decidir. E não que os pais acham Não, individualmente. exatamente. Vamos decidir qual é o melhor colégio para a criança. Beleza, mas qual é o melhor colégio para ela? Os dois têm que bater um papo e decidir isso. E aí a gente entra nessa parte da comunicação. O que adianta ter uma guarda compartilhada? Eu tenho uma teoria, é minha, tá? Que, sei lá, a maioria das guardas compartilhadas, na verdade, na prática, são unilaterais. E isso vai decorrer do tipo da visitação. Se a visitação é só a cada 15 dias do pai, por exemplo, só visita o filho a cada 15 dias na guarda compartilhada,
Quem está com a criança toma mais decisões, porque está no dia a dia, então ela vai tomando decisões normais, básicas, que surgem, né? Mas automaticamente acaba tomando as decisões mais importantes também, sem Sim. comunicar ao outro. Então, no papel, nós temos uma guarda compartilhada, mas de fato, na prática, uma guarda unilateral. Mas a ideia da guarda compartilhada é que os dois decidam juntos. Para isso que ela serve, que fala, olha, a guarda compartilhada, a visitação, se conseguir de forma livre, justamente para que esses dois pais decidam as coisas em conjunto. E aí é aqui que nós chegamos, é aqui a questão que a gente tem que visualizar. Se esses dois pais têm que decidir junto as coisas, como é que eles vão fazer? Vamos pegar um exemplo de um casal que não se dá bem. Como é que nós vamos ter uma guarda compartilhada se os dois pais sequer conseguem conversar? Aí quem leva a criança em casa é a nova mulher do homem ou sei lá, é um primo, alguém diferente, porque os dois não conseguem sequer se ver. Como é que tu vai ter uma guarda compartilhada se os dois não conseguem estar no mesmo ambiente? Aniversário da criança, cada um faz o seu, porque não consegue comemorar no mesmo local. Não tem essa maturidade, Não né? tem essa maturidade. E isso pode levar 1, 2, 10, às vezes 15 Ou anos. a vida Às vezes a inteira, vida né? inteira, os dois simplesmente não vão se dar bem, vão decidir como. Mas eles têm que decidir, porque a vida da criança depende dessa decisão deles. É maior do que eles. A vida da criança é maior que a separação. Como é que eles vão fazer para decidir, conversar o mínimo possível para que a criança tenha o que ela precisa? A gente tem aquela máxima no direito, né? Os pais se divorciam, mas não se divorciam da criança, né? Os dois Exatamente. têm que em conjunto decidir, ter esse protagonismo dos dois lados, né? Sim. Vamos lá. Uma das formas que a gente tem, quando a gente fala na justiça, antes disso, né? O que a justiça decreta? Normalmente, se os pais não conseguem se comunicar, e eu vou dar um exemplo aqui de violência doméstica, em Uhum. que a mãe acaba fazendo uma medida protetiva contra o pai, então eles não podem conversar. Normalmente, o que a justiça faz é dizer: olha, vamos abrir uma exceção para vocês poderem conversar pelo WhatsApp. Só por mensagem, não por voz. Então, só escrito, né? Uhum. Não pode ser, então, por mensagem de voz. Então, quando os pais não se dão bem e há uma medida protetiva, restritiva nesse caso de comunicação, normalmente o juiz autoriza pelo WhatsApp. Então, essa é a primeira forma. Então, os dois vão lá, conversam e tentam resolver o que precisa sobre o filho, né? Mas nós temos outros meios também. Nós temos, por exemplo, o e-mail. Eu gosto muito do e-mail, porque tu consegue registrar tudo. Então, assim, tu tem que decretar determinadas coisas, decreta, mas usa o e-mail. Vai lá, porque o e-mail tu não vai mandar voz, tu vai mandar um Sim. texto. Olha, fulano, é isso aqui, ciclano, é aquilo lá, fulana, não sei o quê. Então, tudo que tu precisa conversar sobre a vida da criança, se vocês não têm esse tete a tete, não conseguem os dois pessoalmente decidir, utilizem-se de ferramentas. E como eu disse, o WhatsApp é uma delas. Não é a que eu mais gosto, porque as conversas se perdem, tu perde o celular, tu perde as conversas, então Não só isso também, né? No WhatsApp tu consegue dar brecha para outras discussões que não é o interesse da criança, né? Começam a se ofender, a é lavar roupa instantâneo. suja, e aí o que era para ser uma coisa simples, para tu resolver um Um problema, tu acaba alfineta o criando outro. outro, né? Tu vai alfinetando um ou outro e assim vai. Por isso que eu não gosto muito do Whats. É permitido? Eu gosto. Bom, na prática a gente vê que não é a melhor ferramenta. Não funciona tão bem com todos os ex-casais, Não é né? a melhor coisa do mundo, mas cada um na sua, né? Dito isso, eu gosto do e-mail, porque o e-mail ele é mais informal, tu consegue escrever o que tu quiser e acaba funcionando, né? Então tu manda um e-mail para outra pessoa, ela sabe que a comunicação é por e-mail, tá lá, tá registradinho, tá bonitinho, o e-mail dá para te salvar por muito tempo, Sim. então tu não perde ela. Mas por que é importante, Yasmin, a comunicação? Pensa nisso. Por que a comunicação entre esses pais é importante? Para resguardar o maior interesse da criança, né? Tem que resguardar o interesse do filho. Então, eles têm que conversar de alguma forma, eles têm que dialogar. É inevitável, Mas enquanto sobre o quê? Vamos lá, sobre o que esses pais vão conversar? sobre as questões cotidianas, sobre o dia a dia, em qual escola matricular, qual cursinho vai fazer, a criança vai passar as férias com quem, aonde, onde essa criança vai fazer um curso preparatório, qual vai ser a faculdade. Então, todas essas questões que, por mais que agora pareçam mínimas, que eu vou decidindo sozinha, não, tem que ser decidido em conjunto. O poder familiar é dos dois, não é só de um.
Não é só porque um exerce a guarda fática, né, a guarda física, que o outro não pode também ajudar nessa deliberação para que se chegue a um consenso no que é melhor para aquela criança e não E o que o deve pai ajudar, né? pensa E isoladamente. deve ajudar. Sim. É isso mesmo. Os pais têm que conversar para decidir sobre a vida dos E é filhos. inevitável, enquanto tiver essa guarda, pelo menos até a maioridade, né, que é o usual, os pais precisam ter esse canal de comunicação aberto, mesmo que eles não se suportem, o interesse da criança tem que ser maior do que essa animosidade deles. Tem que ser maior. Yasmin, quando a gente, continuando o assunto, né? Mas quando a gente fala de comunicação, claro, as coisas mais importantes, obviamente, eles deveriam conversar pessoalmente. Isso, a qual colégio vai estudar, sabe? Vai para um futebol, uma natação. Eu, sinceramente, coisas mais importantes eles deveriam conversar pessoalmente, porque são decisões importantes. Sim. Mas não conseguem, tudo bem, segue um outro protocolo, tá? Mas tem um protocolo que, além do e-mail, eu acho fantástico, que é a agenda. O que é a agenda, meu Deus do céu? É literalmente uma agenda escolar. Você, quando o seu filho estuda num colégio, existe uma agenda que é onde os professores mandam os recados. Lá no escritório, a gente adota essa agenda para comunicação entre os pais. Claro, os dois têm que concordar, né? Eu não vou nem Para discutir poder isso, funcionar. para poder funcionar. Então, assim, a mãe às vezes reclama que a criança vai para o pai e volta sem fazer os temas. Mas será que o pai sabe que tinha que fazer os temas? Mas Felipe, o pai tinha que saber. Pergunta para a criança, ela diz, ai pai, já tenho, já fiz em casa. Então, assim, tem lá a agenda dizendo, fulano, esse final de semana eu olhei a agenda dele e tem tema para fazer, tá? Quando ele for para tua casa, faz o tema. Porque visitação não é passeio, né? É educação também. Então, se tem Responsabilidades. tema final de semana, tem que ser feito na casa do pai. Só não vamos nem discutir, né? Então, assim, tem um tema. Ah, a criança está tomando um medicamento, ela precisa tomar, não sei o quê. Então, anota na agenda lá, olha, o fulano está tomando. A criança estava com o pai, teve que ir no médico, mesma situação. Tem que tomar um remédio por tantos dias. Põe na Escreve o agenda. tratamento. Escreve o tratamento e como é que a dosagem vai ser feita ali. Agora estamos chegando no final do ano, tem que decidir como é que é as férias. Quem vai ficar na primeira semana, na segunda? Já põe na agenda. Fulana, o que tu acha essas férias? Eu quero que tu fique com ela na primeira semana e eu na segunda, ou ao contrário. Então, a agenda serve para decidir coisas importantes, mas também pequenos detalhes. Como, por exemplo, das amizades dos filhos. Um namoro, por exemplo, se um pai está suspeitando que o filho está usando drogas ou coisas assim do gênero, também pode ser escrito, não só recomendações, reclamações, também, olha só, o filho veio com a roupa suja, tá com tênis rasgado, tem que comprar um Foi para novo. aí, esqueceu de trazer tal coisa. Exato, então é um canal de comunicação interessante porque tu tem tempo de sentar, pensar e tu não vai abrir brecha para aquela animosidade que os meios virtuais te possibilitam. Então é bem interessante. Não, eu gosto muito da ideia da agenda. Eu acho importante se os dois aceitam, né? Porque a gente consegue botar tudo ali dentro que precisa. Como tu falou, essa parte das amizades. Olha, fulana, o fulano, quando tu for pra aí, o fulano tá saindo com o fulaninho e aí não é uma boa companhia, dá uma cuidada. Ah, a menina já tá com 14, 15 anos, tá indo pro shopping porque tem um namoradinho. Cuida lá, né? Abre o olho. Ah, na festa lá vai estar o fulano de tal, cuida. Então, é uma comunicação entre os pais para observar até a vida dos filhos. Sim. Sabe? Enfim, é um caminho que eles têm para cada um saber o que o filho, por exemplo, esse pai, ele só vê a criança a cada 15 dias. Tem muita coisa que ele não sabe porque a mãe convive os outros 15 dias inteiros, né? Então tem muita coisa que esse pai não sabe que a filha gosta. Hoje ela gosta de comer pizza, mas semana que vem é lasanha. Então, cara, Até para tu se atualizar do que está acontecendo, né? sim, É sim. bem Olha, não interessante. faz mais isso que ela não gosta, não faz assado. Até para os dois se atualizarem, saberem o que está acontecendo na vida da criança. Olha, ela está meio triste esse final de semana, não sei o quê. Então, a agenda é meio que um diário, né? Tu pode usar mais como um diário, mas então, além de informações, como um diário para os dois pais poderem trocar essa comunicação e entenderem a vida do filho o máximo possível. E claro, esse diário está sempre indo e Sim. voltando, não sai da mochila que vai. Quer dizer, ali tá tudo. Tem dia dos pais agora. O que se faz? Pô, o colégio mandou uma mensagem que tem festa lá no coleginho. Como é que a mãe vai avisar o pai? Poxa, pega lá o bilhete e coloca junto dizendo, olha, dia tal, tem dia dos pais, tá? Não deixa a criança falar. Alguém tem que comunicar isso Sim. para ele. Por isso, eu gosto muito da agenda, porque ela tem essa finalidade de
além de ficar registrado tudo que acontece, né? Ô pai, tu tá vindo buscar no horário errado, vamos lá, né? Começar a vir buscar no horário certo. Então, tu pode usar como reclamação, como informação, como literalmente alguma informação mais privilegiada, tudo tu pode colocar ali dentro. Então a agenda ela é um instrumento de comunicação bem interessante, mas claro, né, os dois têm que ter essa disposição e interesse de querer cooperar para fazer O funcionar. legal seria se não precisassem de agenda, inclusive nem regular essa guarda No judicialmente. mundo ideal, né? Mas, no mundo que a gente vive, nós temos que ter. Eu não gosto do WhatsApp porque é imediato e as conversas se perdem ao longo do tempo, né? E essa imediatidade do WhatsApp eu não acho legal, porque daí um xinga o outro, já vai, a coisa Já reage sem já reage. Então, pensar. a gente tem que tentar tirar essa animosidade entre eles. Imagina um casal que tem violência doméstica. Não tem Eu como se vejo, às comunicar vezes, pelo WhatsApp. o STJ, né, o nosso grau máximo, nesse caso de assunto, entende que mesmo em caso de violência doméstica, desde que não tenha envolvidas crianças, a guarda ainda pode ser compartilhada. Mas como é que dois pais que se odeiam, né, vão ter uma guarda compartilhada? Mas os dois têm que se esforçar. Ok. Gente, vamos lá, né? Se eles se esforçassem, eles não tinham se separado, por exemplo. Então, esse entendimento da STJ eu sou meio contrário, porque eu não consigo enxergar que duas pessoas, uma com violência doméstica contra a outra, estão se matando num divórcio por causa de partilha de bens, vão conseguir conversar. Mas já que a guarda é compartilhada, tem que se ter algum procedimento, porque senão é uma guarda compartilhada falsa. Nós estamos falando apenas de uma guarda unilateral na prática, enquanto ela é no papel compartilhada. E não muda nada. E utilizar os instrumentos que existem hoje, né? Por mais que não seja ideal, temos o WhatsApp, ligação e agora a agenda, né? A gente deu essa ideia, claro que se tem outra, né? Claro. Por favor. Ilustres, assunto de hoje acontece muito, a gente lida com isso diariamente, essa questão de, mas o fulano não fez isso, foi para lá e esqueceu de trazer um tênis, ao contrário, mas o pai não pagou a pensão na data correta, mas a mãe deixa a criança direto na casa da avó. Tem que ter mecanismos para vocês registrarem essas informações, não só para, se necessário, usar via judicial, mas também para que vocês possam abrir uma linha de conversa, uma correspondência entre vocês. Então, pensem na melhor forma que vocês podem decidir isso. E eu sempre digo, Yasmin, se tu não decide... Alguém vai decidir por ti. Aí o juiz vai decidir. Aí a pensão é 30%, aí a comunicação é como vocês acham melhor. Por quê? Porque vocês não decidem. O processo é de vocês. Vocês decidem o que vocês quiserem dentro do processo. O Ministério Público e o juiz só vão analisar se isso não afeta a criança. Mas se não afetar, beleza, vai passar. Então vocês têm a capacidade de decretar o que vocês querem em relação aos filhos de vocês. E ressaltando e relembrando que a guarda é para a criança, não para os pais. Por favor, comecem a enxergar isso. É claro que ela vai se moldar a vida de vocês, mas vocês têm que olhar para a criança e depois encaixar ela na vida de vocês. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo.